Olá pessoal, vamos para a nossa aula 01, né, da parte aí da química orgânica, ok? Então nesse primeiro vídeo eu vou dar para vocês umas orientações de como que você deve estudar a parte introdutória lá da química orgânica. Então a primeira coisa é você relembrar o histórico da química, principalmente aquela reação do cianato de amônia que transformou em ureia, que acabou com a teoria da força vital. Depois a gente vai estudar as características do carbono. É importante que você estude as características. As principais, a tetravalência, a capacidade de fazer cadeias abertas e fechadas com encadeamento, a capacidade de formar ligações simples, né? Ligações múltiplas, simples, duplas e triplas. Saber que nessas ligações simples é sempre sigma, dupla é sempre uma sigma e uma pi, tripla no meio sigma e nas extremidades pi. Tirando isso, nessas conclusões, a gente consegue entender as hibridações, ok? Então, um macete para vocês que eu já tinha falado em aula. Eu vejo a hibridação pelo número de ligações sigmas. Então, todas as ligações sigmas que o carbono faz, eu determino essa hibridação. 4 sigmas, S, P1, P2, P3. 3 sigmas, S, P1, P2. 2 sigmas, S, P. Então, fazendo pelo número de sigmas é mais fácil. Hibridação SP3, aí você tem que memorizar qual é a geometria, tá? Que é tetraédrica, e o ângulo 109 graus e 28 minutos. Isso eu tenho que memorizar, não tem jeito. No SP2, 120 graus de ângulo e geometria trigonal plana. E no SP, geometria linear e ângulo de 180 graus. Então, isso aí é básico. É importante eu entender também que nas fórmulas, né, que o carbono aparece, principalmente as fórmulas de traço, tá, onde tem também anel benzênico, né, aquele anelzinho aromático, é importante que você saiba tirar a fórmula molecular. Lembre que nas fórmulas de traços não aparecem os hidrogênios nem os carbonos. Então monte o esqueleto básico com as ligações simples e duplas ou triplas que aparecem, e daí você depois coloque sempre o carbono com 4 ligações. O que faltar de ligações é o número de hidrogênios que estão faltando, correto? Lembrem sempre que quando tiver tripla ligação, jamais a minha estrutura vai vir assim, tá? A tripla ligação, devido à densidade eletrônica, faz com que a minha estrutura seja mais planar, perfeito? Então, cuidado na hora de você identificar os carbonos que aparecem ali. Isso é a parte principal aí dessa introdução. O que é um carbono primário, secundário, terciário, quaternário? Eu acho que ninguém tem dúvida. Isso é muito simples. Lembrar que sempre para eu classificar assim é em quantidade de número de carbonos que eles se ligam. Depois eu parto para a classificação de cadeias. Cadeia aberta e fechada. Lembra dos sinônimos? Aberta pode ser acíclica, ok? Alifática, fechada, cíclica, né? Na cíclica você tem que tomar cuidado que tem 2 tipos, a alicíclica e a aromática. A aromática sempre é aquele anelzinho benzênico com 6 carbonos e duplas intercaladas. O que é uma cadeia conjugada? É aquela que tem carbonos com dupla sim, dupla não, conjugado, correto? Então essas classificações de cadeias é extremamente importante. Quando você vai para as cadeias normais e ramificadas, lembra, ramo só existe quando você tiver carbono terciário ou quaternário, correto? Então cuidado classificar a cadeia, que geralmente eles podem nos dar uma cadeia e na extremidade ele dobrar a cadeia. Se ali não tiver um carbono terciário ou quaternário, não interessa, ela continua sendo uma cadeia normal. Que é comum o aluno às vezes identificar que cadeia normal é sempre uma reta, não tem nada a ver isso. Ok? Cadeias saturadas e insaturadas, lembra que a insaturação é a presença de duplas ou triplas ligações, mas tem que ser entre carbonos. É muito comum nas funções orgânicas aparecer o oxigênio, existem muitas funções oxigenadas. Então cuidado que tem algumas funções que você tem C dupla O. Então quando aparecer isso na cadeia, isso não é uma insaturação de cadeia, isso é uma insaturação de carbono. Então, como é que eu classificaria uma cadeia dessa? Cadeia saturada com presença de carbono insaturado. A dupla tem que estar entre carbonos, senão eu não posso classificar a cadeia como insaturada. Ok? Classificar como sendo homogênea e heterogênea, né? A presença do heteroátomo, que é um elemento diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, né? É obrigatório que tenha entre carbonos. Os mais comuns é o oxigênio e o nitrogênio, que são das funções oxigenadas e das amidas, mas pode aparecer outros elementos também. Então essa parte inicial é extremamente importante que você relembre esses conceitos. Tem uma lista de exercícios para você em relação a isso, tá? Quando a gente vai para as funções, a primeira e a mais básica são os hidrocarbonetos.
tá? Eu fiz uma lista de exercícios para vocês também com isso, que eu foquei mais em alcanos, alcenos e alcinos, são os mais importantes. Quem sabe nomear esses 3, vai saber nomear os outros com tranquilidade. Então preste atenção nas regras, tá? A cadeia principal é aquela que tem mais carbonos, não me importa a geometria que ela fica, isso não interessa, ok? A hora que aparece ramos, eu vou numerar, sempre eu vou começar da extremidade, que vai me dar o menor número. Quando é um alceno e alcino, é muito mais fácil do que no alcano, porque você tem que começar a numerar da extremidade, onde a dupla que identifica a função alceno, ou a tripla que identifica o alcino, ela tem que receber o menor número. Aí o ramo fica em segundo plano, ok? Quando empatar, eu vou escolher aquela cadeia que me dá a maior quantidade de ramificações. Na hora de dar nomenclatura, começo sempre pelos radicais. Aí eu tenho que guardar bem quais são os radicais. Metil, etil, propil, butil. Guardo sempre que o propil e o butil têm outras nomenclaturas de radicais com formatos espaciais diferentes, como N-propil, sec-propil, que é o mesmo do isopropil. O butil tem mais, pode ser N-propil, sec-butil, terc-butil, isobutil, tá? Cuidado com os radicais derivados dos anéis aromáticos. O benzeno, quando ele é um radical, ele não vira benzil, ele vira fenil. O benzil é derivado do tolueno, que é o radical benzênico com o CH3, né, conectado nele. Então tome cuidado, porque isso leva a muita confusão. Então na hora de nomear, eu coloco os nomes dos ramos primeiros, ok? Sempre com número. Se no mesmo carbono tiver 2 radicais iguais, eu tenho que colocar os 2. Por exemplo, se eu tiver num carbono 2, na minha cadeia 2 radical metil, eu tenho que colocar 2,2 dimetil, sempre localizar todo mundo. Separo os nomes por hífen, ok? Quando eu tenho uma cadeia, quando eu quero montar uma cadeia, eu tenho a nomenclatura, eu começo de trás para frente. Que isso? Pego o nome final, por exemplo, 2, 3 dimetilpenteno. Então eu pego lá o penteno, monto 5 carbonos, coloco a dupla ligação onde ele está, depois eu coloco os radicais. Só coloco os hidrogênios por último, para que a sua imagem, na hora que você estiver montando, não ficar poluída e você não errar. Lembrando sempre que o carbono faz 4 ligações. Então, seguindo essas regrinhas básicas, vocês conseguem aí, né, relembrar essa primeira parte que a gente deu, introdutória de química orgânica e a parte de hidrocarburetos. Ok? Então, bom trabalho lá com as listas de exercícios para que vocês possam recordar esse assunto. Valeu!